partindo de duas premissas que eu penso serem fundamentais. A primeira delas, a Marina falou com muita propriedade na reunião lá de Salvador, em que ela fala da necessidade de nós superarmos esse processo de humanização da política, de identificar conquistas que são coletivas do povo brasileiro e carimbar essa conquista em uma pessoa, em um ato heróico, em uma manifestação individual. A independência não é o grito de Dom Pedro, a independência é o processo de luta de uma série de jovens, de intelectuais, influenciados pelos ideais de independência que moviam o mundo naquele momento histórico. A República não é um arrobo do Marechal, a República é fruto da luta de movimentos, republicanos, influenciados pela Revolução Francesa, por aquele momento histórico que o mundo vivia. A abolição da escravidão não é um ato heróico da princesa Isabel, ela é fruto de lutas coletivas do povo brasileiro. E, infelizmente, a história oficial e a história da política no nosso país insistem em transferir conquistas que são coletivas e que são frutos da luta coletiva do povo para um indivíduo, para um herói. Isso é altamente deseducativo e isso é altamente excluente do papel de protagonista e não de coadjuvante que o povo tem na história. Portanto, o desafio aqui é o desafio de construir coletivamente. O Renan Freitas Pinto, em alguns artigos, que é um dos maiores intelectuais hoje da atualidade, em alguns artigos dele sobre a formação do povo do Amazonas, seguindo um pouco aquela linha do Darcy Ribeiro, da formação do povo brasileiro, ele diz o seguinte, que o povo aqui não se vê na história, e nós precisamos mudar essa lógica. Então, primeiro, é esse desafio de uma superação, da construção de um novo tempo a partir de uma nova premissa, a premissa de que as conquistas são coletivas. Eu sou momentaneamente o representante de um projeto que está no coração e na alma de boa parte da juventude, de boa parte dos trabalhadores e das trabalhadoras aqui no estado do Amazonas. Sou eu, por conta da conjuntura e do momento histórico. Poderia ser qualquer um de nós aqui e será certamente outros agentes que estão aqui e que passarão por essa nossa caminhada. Penso que esse é o primeiro desafio que nós temos que substituir, de construir a candidatura, de construir o projeto como algo efetivamente coletivo e construir a nossa vitória não como uma vitória fulanizada na pessoa do Marcelo Ramos, mas construir a nossa vitória como a vitória de um projeto coletivo, uma vitória de libertação do povo do estado do Amazonas. Mas a vitória coletiva exige uma mudança também na prática de governar e de fazer política. As autoridades erram muito porque insistem em achar que é possível fazer bem sem fazer junto. A sua arrogância não permite entender que existem muitas soluções inovadoras, criativas, na alma, no coração e nas mentes do povo do Amazonas e do povo brasileiro. Essa é a lição para a nossa candidatura nacional e essa é a lição para a nossa candidatura aqui no estado do Amazonas. E nós aqui no Amazonas temos ainda uma formação histórica da nossa política e dos nossos valores absolutamente desvirtuados. A ditadura militar prevaleceu por 16 anos, de 64 a 82, e nesses 16 anos, 4 homens governaram o Amazonas, Cássio. A democracia se restabeleceu em 1982, de lá para cá nós já temos 32 anos, e nesses 32 anos, 4 homens governaram o Amazonas. Considerando a alternância de poder como essência do sistema democrático, nós estamos dando passos atrás, inclusive ao momento autoritário dos 16 anos de democracia, de ditadura. E mais, nós podemos renovar esse projeto não para 32, mas para 40 anos com apenas 4 homens governando o Amazonas, porque um dos candidatos é alguém que já governou 2 vezes o Amazonas.
Portanto, nós temos o desafio da alternância do poder, do construir juntos. E o processo de redemocratização no nosso Estado, ele já começou velho. E por que ele já começou velho? Porque a eleição de 82, na verdade, resgatou um grupo político iniciado lá no passado por Plínio Ramos Coelho, que passou o poder para Gilberto, que passou para Plínio Ramos Coelho, que foi cassado e que voltou na democracia com a reeleição do Gilberto Mestrino e de lá para cá, Gilberto, Amazonino, Eduardo e Omar. Mas há algumas características que eu penso que são importantes de nós analisarmos e colocarmos como conteúdo do nosso discurso também para o enfrentamento desse grupo que está aí. Tem o livro do Orlando Farias, do saudoso jornalista Orlando Farias, amazonense, A Dança dos Botos e Outros Mamíferos no Poder, que ele diz o seguinte, que eu estou inclusive escrevendo sobre isso, que ele fala da capacidade desse grupo de ganhar a eleição sem disputar. E eles ganham a eleição sem disputar quando eles disputam entre eles mesmos. A eleição de 1982 foi uma eleição entre o Gilberto e o Josué, e depois o Josué virou secretário do Gilberto, num determinado momento da história. Nós já tivemos uma eleição entre o Gilberto e o Nonato Oliveira. Já tivemos duas eleições, uma o Amazonino contra o Eduardo e a outra o Eduardo contra o Amazonino. A última, o Omar contra o Alfredo. E agora a eleição caminhava a passos largos para uma polarização entre Eduardo e Melo, que são dois candidatos que têm o mesmo DNA, que não são duas faces da mesma moeda. Eles são a mesma face da mesma moeda, uma moeda envelhecida, apodrecida. Eles são a mesma face do velho cruzado do início da República. Portanto, nós precisamos enfrentar com alegria e com convicção o momento histórico que vive o nosso Estado. Tem uns caras que insistem em escrever pela internet de que o PSD, de que eu estou fazendo um sacrifício em nome do projeto nacional. Eu não estou fazendo sacrifício nenhum. Eu estou fazendo o que o momento histórico exige de mim. Nós estamos construindo o que o momento histórico exige de cada um de nós. Isso não é sacrifício. Sacrifício é violentar o projeto coletivo pela vaidade, pela pequenez de não correr o risco de não ter o mandato de deputado estadual. O que está em jogo é muito maior do que o meu mandato, é muito maior do que as microestruturas de poder que nós temos ali, Luiz. O que está em jogo é transformar o nosso discurso em ação concreta. Portanto, nós temos um grande desafio à nossa frente. Um desafio de colocar em movimento a energia transformadora das pessoas. Hoje, existe no seio da sociedade, no seio da juventude, no seio da intelectualidade, no seio de trabalhadores e trabalhadoras, existe verdadeiramente um desejo de mudança e uma energia transformadora. Nós nunca conseguiremos enfrentá-los com as mesmas armas que eles têm. Nós não vamos ganhar a eleição arrumando mais 30 segundos ou mais 1 minuto de televisão. Se nós tivermos 3, eles vão ter 15. Nós não vamos ganhar a eleição arrumando mais 100 mil reais ou mais 50 mil reais. Se nós tivermos 1 milhão, eles vão ter 50. Nós não vamos ganhar a eleição implorando a aliança com o prefeito de um município ou buscando encher o nosso apoio e garantir, balizar o nosso apoio nos municípios do interior, nas estruturas existentes de poder. Se nós tivermos um vereador, como temos o nosso combativo Kleber aqui, eles terão 50, 500, 1000 vereadores espalhados no interior do Amazonas. Nós não temos condições de disputar no campo deles, por 2 motivos. Porque se nós tivermos as mesmas armas que eles, ou nós capturamos para eles, ou nós nos tornamos um igual a eles. E aí não tem mais nenhum sentido a vitória, não tem mais nenhum sentido derrotá-los. E se nós, sem capitular e sem nos tornar iguais a eles, tentarmos enfrentá-los com as mesmas armas, nós seremos massacrados e dizimados. Mas da mesma forma que nós não sabemos disputar a eleição contra tempo de TV, contra dinheiro e contra estruturas de poder nos municípios, eles não sabem disputar a eleição contra o povo em movimento. Eles não sabem disputar a eleição contra a juventude mobilizada,
contra os trabalhadores dispostos a ceder parte da sua energia para construir a nova política, para construir um novo tempo. Eu tenho muita esperança nisso. Eu brinco com a minha esposa que é engraçado. Eu ia disputar a eleição, Cássio, para deputado estadual e não, o normal era que eu me elegesse. E eu estava angustiado, sofrido, dividindo as minhas angústias lá com o Luiz nas nossas bancadas na Assembleia. Hoje eu vou disputar a eleição para o governo do Estado, uma eleição muito mais dura, muito mais difícil, com perspectivas no presente não tão concretas como existiam na eleição de deputado estadual, e eu estou absolutamente entusiasmado, absolutamente certo de que nós estamos no caminho correto e absolutamente certo de que nós estamos dando passos importantes para construir uma nova história, um novo tempo. Eu tenho certeza do engajamento, da paixão, do entusiasmo, e isso me faz mais forte, porque não é um entusiasmo, uma paixão individual, é um entusiasmo, uma paixão que eu divido com cada companheiro que está aqui e que eu divido com cada companheiro que lê uma mensagem e que escreve lá no Facebook ou no Instagram, no Twitter. Agora eu não vou ter que escolher entre o menos pior. Agora eu tenho uma alternativa verdadeira para mudar a política no estado do Amazonas. Vamos em frente, companheiro. Nós temos uma bela caminhada. Um dia desse eu escrevi um texto que eu falava sobre o caminhar. E eu dizia que existem caminhadas que são tão bonitas que não importa o ponto de chegada. Ninguém vai fazer a caminhada de Santiago de Compostela, que eu ainda não fiz, pensando na hora de chegar. As pessoas vão para lá pensando na caminhada, pensando na bela paisagem que vão encontrar no caminho, pensando na acolhida fraterna que vão receber na casa das pessoas que abrem para servir um prato de comida ou para dar uma dormida. É isso que vale a pena na caminhada. E numa caminhada dessa, não há destino que não seja vitória. É uma caminhada dessa que nós estamos começando e eu tenho certeza que a vitória é o que nos aguarda no final dela. Obrigado, pessoal. Perder em momento nenhum a perspectiva de que esse nosso projeto é um projeto absolutamente conectado com o nosso projeto nacional de também promover a mudança no cenário nacional. A presidente Dilma aqui no estado do Amazonas, que na eleição passada deu uma surra em todo mundo, mas a presidente Dilma na eleição passada tinha todas as estruturas a serviço dela. A Marina aqui, Cássio, ela não tinha candidato a governador, ela não tinha candidato a deputado federal, ela não tinha candidato a deputado estadual. O PV fazia campanha para o Serra. E a Marina, hoje, não tinha partido, e a Marina fez 36% dos votos na capital e 25% dos votos do estado. Isso é a demonstração cabal que quando se fala a verdade, que quando se constrói a campanha olhando no olho das pessoas, as pessoas saem em movimento, e contra esse movimento não há força do poder econômico que seja capaz de segurar. Portanto, nós vamos aqui dar cada passo de mãos dadas com o nosso projeto nacional, simbolizado pela candidatura do Eduardo Campos, em conjunto com a nossa querida Marina Silva. Vamos em frente, o desafio é grande, mas nós voltaremos para nos abraçar e comemorar uma bela vitória. Obrigado. Muito bem.